Seja bem-vindo ao dia 135 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos hoje finalizando o livro de 1 Coríntios, com capítulo 15 e 16, e também o Salmo 68, dos versos 20 a 35. E o que eu quero compartilhar com vocês está no capítulo 15, a partir do verso 12 que nós lemos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, mas também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim. Quando ele chegar, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. E digo isso para a vergonha de vocês. Amém? Pessoas, eu ficava confusa antes quando eu li esse trecho aqui, né? Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos ressuscitam, por que se batizam por eles? Por que que eu fiquei confusa? Porque tem uma religião, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que também não me preocupo em guardar os nomes, mas eu me preocupo em guardar o que elas pregam. Não de guardar o que elas pregam, mas de buscar o discernimento na palavra do Senhor para o que elas pregam. E é muito interessante que, como muitas religiões que se dizem cristãs, elas pegam trechos da Bíblia para validar a loucura delas. Porque assim, né? Tipo, cada um de nós, nós somos responsáveis pelo que nós plantamos. Aquilo que plantamos, colheremos. Por isso que a palavra de Deus fala tanto assim, olha, vigia, porque se você pecar, é você que vai morrer. Eu não morro pelo pecado do outro, eu morro por causa do meu pecado. Eu não sofro as consequências do pecado do outro, eu sofro por causa dos meus pecados. E também aquilo que você faz de bom, dele você colhe, certo? Aí tem esse trecho do batismo pelas mortes, dos mortos. Por quê? Porque tem religião que prega que se você se converteu, você pode
é ser batizado em Cristo para redimir um antepassado seu, uma pessoa que já morreu. Então, você pode ser batizado pelo seu, batizar em nome do seu pai, alguma coisa nesse sentido, sabe? Pelos seus avós, pela sua família inteira, né? Tipo, eu vou ser batizado, porque aí, através desse batismo, é, fazendo menção de ciclano, interpretando o ciclano, ele vai ser salvo. Gente, que loucura! Não! Ele está falando isso que vocês são batizados por Cristo. Lembra que as pessoas têm que ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, têm que ser batizados em nome de Jesus, para que tenha nova vida, né? O batismo da água, que é o batismo do arrependimento. Então, assim, se Cristo já morreu, o que que adianta você ser batizado por ele? Se você está vivendo somente essa vida aqui, então, assim, então vamos comer, beber, fazer o que a gente quiser. Por quê? Porque não tem consequências eternas para isso. É isso que Paulo está falando. E aí, toda vez que eu leio esse trecho, eu lembro dessa religião, dessa igreja que prega isso, que você pode ser batizado por aqueles mortos que você tanto ama, tanto amor, e que você quer ver eles no céu. Gente, não caia nisso. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, olha, primeiro que ele está colocando ordem ali para o que está sendo dito. Como eu já falei no episódio, não vou lembrar qual, mas que eu aprendi com os judeus que o maior enigma de Jesus não é sobre ele ter nascido de uma virgem. Isso ele nem se coloca em questionamento. Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu de uma virgem. Tipo, nem se fala isso. Agora, a grande X da questão é: ele ressuscitou, ele está vivo. Então, o que é uma afronta é que Jesus está vivo. Tanto que este evangelho está sendo propagado há 2000 anos, tantas religiões já começaram, tantas já se perderam, mas a palavra de Deus dura para sempre. Se a gente pegar desde Gênesis, então este evangelho, o Deus de Israel, está sendo propagado, conhecido em toda a terra há 5000 anos, pelo menos, que é a data bíblica, né? Se a gente pega aqui desde Gênesis e vai até Apocalipse, pegando hoje o ano de 2024, dá aí em torno de 5000 anos. 5000 anos. 5000 anos. É muito ano, né? Quando eu penso assim, nós estamos no ano de 2000, ou seja, 2000 anos já se passaram desde a ressurreição de Jesus. Olha que maravilha, gente, que extraordinário. Então, são 5000 anos professando essa fé. Então, o que Paulo está dizendo assim, gente, nós vivemos porque ele vive. E tem sim consequência, vocês vão dormir, mas assim, aqueles que dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar para receber o galardão, vai ressuscitar para ter vida eterna. Então, o evangelho é nos levar a essa consciência de que, querido, uma vez que você nasceu, você não morre mais. Você não morre mais. Aí você pode ter uma eternidade maravilhosa com Cristo, maravilhosa, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá doenças. Ou se você continuar pecando, 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 você vai para onde? Ter a eternidade no inferno, no lago de enxofre, no ranger de dentes. Por quê? Porque foram as escolhas que você fez hoje. É isso que Paulo está falando. E esse que deveria ser o nosso verdadeiro o evangelismo. Fala assim, olha, sabe essa dor aí? Sabe essa sofrência aí que você tem, querido? Deixa eu te falar. Ou você se rende hoje a Jesus e começa hoje já a ter vida completa nele, para ter uma eternidade sem dor nenhuma, zerado, só felicidade. Ou você continua aí no pecado e vai ter uma eternidade de morte, de sofrimento. Então, por que que Paulo está falando isso para a igreja de Corinto? E até hoje nós temos isso, né? De que, tá, o que que vai acontecer depois da morte? Nós vivemos pela fé, nós vivemos pela palavra de Deus que diz, ó,
Tudo quanto Deus faz dura para sempre, você nunca vai morrer. Mas como você vai passar a eternidade depende das escolhas que você faz hoje. Tem pessoas que acreditam que assim, morreu, acabou, já eras. Tem gente que fala assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não quero nem saber o que vai acontecer depois da morte, mas foge da morte a todo custo, né? Então a morte continua sendo uma incógnita para quem não crê. Para nós que cremos, sabemos que a morte é encontro garantido com Jesus e vida eterna com Ele. Pelo menos eu tenho essa certeza. Morte não me assombra, porque eu sei, eu tenho convicção do que vai acontecer depois, porque eu creio que está escrito. Mas sempre vai aparecer pessoas para afrontar a sua fé. E elas vão afrontar como? Questionando a morte. Entendeu? Porque assim, Jesus nasceu, todos nasceram. Então, assim, ok, ninguém questiona o nascimento de Jesus, nem mesmo de ter sido de uma virgem. Mas todos aqui já questionavam. Mas ele ressuscitou mesmo? Ele está vivo? Como assim? Como que funciona? E Paulo está falando: olha, não se enganem, deixa eu contar aqui para vocês. Vai sim ter ressurreição, vai ter, nanana. E eu amo esse versículo aqui, que é um versículo que a minha prima repetia muito, porque a mãe dela falava para ela aqui: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, se você começa a andar com uma galera muito liberal, falando, imagina, olha, né, como fala aqui, se todos morreram por causa de Adão, então todos serão vivificados em Cristo. Então, esse negócio aí de obediência não tem nada a ver, não. Eu prefiro um crente, muito crente, chato até, mas que busca realmente com zelo viver no temor do Senhor, do que esses crentes liberais que pode tudo, que quer estar antenado na modernidade. Ai, o que que tem eu postar uma foto de biquíni? Ai, o corpo é meu, o corpo é lindo. Deus que fez o corpo, eu posso exibir. E faz lá, né, as fotos tão pornográficas. Fica, meu Deus, será que essa pessoa sabe que o pastor dela também está no Instagram? Que o pessoal do trabalho dela também está no Instagram, vendo ela aí com essas vestes? Eu fico pensando em tudo isso. Fico pensando nessas pessoas que traz essa legalidade, que, que mostra assim, não, tá tudo bem, a gente pode fazer o que a gente quer, não tem consequência, tem sim. Cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, dependendo das pessoas que você anda em intimidade, essa pessoa começa a trazer as convicções dela para a sua vida. E aí, daqui a pouco, você está acreditando no que ela acredita e começa até a duvidar da palavra de Deus, começa a ficar torto. Cuidado com as amizades que você desenvolve de uma maneira íntima, que você leva para sua casa. Cuidado no ambiente, os ambientes que você frequenta, né? Eu sou tida assim muito chata, como muito chata, inclusive onde eu trabalho, né? De, você não gosta disso, não gosta daquilo. Eu falo, ainda bem, nossa, que bom que ele já sabe que eu não gosto disso, não gosto daquilo. Prefiro. Prefiro ser taxada como chata, puritana, sem graça. Nossa! Quanto mais as pessoas mundanas me acharem sem graça, mais feliz eu sou, porque aí eu sei que eu estou no lugar certo. Se as pessoas do mundo me acharem legalzona, porque eu sou bacanona, porque eu não tenho nada de diferente dela, significa que está tudo errado. Não significa que eu sou chata de péssimo convívio. Significa que eu sou uma pessoa de ótimo convívio. Porém, eu não faço as mesmas coisas que eles fazem, né? Então, se fala palavrão, eu não vou falar palavrão. Se é normal mentir, eu não vou mentir. Se é normal roubar, eu não vou roubar. Eu faço a diferença. Então, por isso que eu sou assim, o que você fez? Fui para a igreja no final de semana. Nossa, só isso, só. Você não sai para beber, não. Não preciso, não. Você não faz essas coisas, já até sabe. Faz que não faz essas coisas, não faz. Não gosto de balada. Não vou pra balada, não, obrigada. Minha balada é tomar café da manhã com as amigas. Amo. Então, que sejamos vistos como sem graça.
Mas um sem graça, sim, porque é graça para o mundo, né? O mundo acha legalzão, sair, encher a cara, vir à noite, e beber, e fica com um, fica com... É uma bagunça. Isso não me atrai. Eu quero continuar sendo sem graça mesmo, sendo a pessoa que dorme cedo, que acorda cedo, tem a minha vida ali humilde, né? Falou, faz, tá tudo certo, né? E o resto, Senhor, eu sei para quem eu presto contas. Então, cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado quando você começa a achar que aquela pessoa que é do mundo, que está se esbaldando no pecado, ela é mais feliz do que você. Salmo, se eu não me engano, é Salmo 37, ou é 35, eu sempre confundo esses dois, que fala assim: não inveje a vida dos ímpios, olhando para o que eles ganham, olhando para o que eles fazem. Busque você, o reino dos céus. Então, tem essa tendência, né? Não, mas fulano tá lá, inundado no pecado. Aí você olha para ele e fala assim: não, mas olha, ele tem um bom trabalho, ele não sofre, ele tem um carro, nada prejudica ele. Eu falo: meu Deus do céu, se você pensa isso, está na hora de você rever a sua vida com Jesus. Porque uma coisa é certa, eu sei que eu durmo em paz, eu durmo e acordo em paz. Mas eu sei que uma pessoa que está inundada no pecado é uma pessoa atormentada. Por mais que ela não pareça, por mais que pareça que tudo na vida dela vai bem, é uma pessoa por si só atormentada, uma pessoa vazia, uma pessoa sem futuro, uma pessoa sem noção da eternidade, uma pessoa que não tem noção que o que ela está plantando, ela vai colher em morte, em sofrimento. Até porque geralmente essas pessoas estão inundadas no pecado, geralmente elas têm vários transtornos mentais, mania de perseguição, depressão, ansiedade, burnout, etc, etc. Eu não tenho nada disso. E quando eu estou fazendo alguma coisa, começo a ficar ansiosa, eu já fico, opa, essa ansiedade não é minha, não estou ansiosa e começo a trabalhar realmente em oração, porque eu rejeito tudo isso na minha vida. Rejeito, rejeito. Porque eu tenho o Espírito Santo. O que que é isso? Tenho paz, alegria. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem é meu Pai. Então, cuidado quando você olha a vida de um ímpio e acha a vida dele muito mais legal que a sua, muito mais interessante do que a sua. Significa que o seu coração ele está corrompido pelo pecado e você precisa encontrar este lugar onde a sua satisfação está em Cristo, que já te fez nova criatura, mas para você usufruir disso, você precisa ir mais profundo no relacionamento com Ele. Não invejo em nada a conduta dos ímpios. Eu não invejo em nada o que eles têm, o que eles ganham, o que eles perdem. Porque eu sei que eu tenho algo que eles não têm, que é a paz, que excede todo entendimento. Então, se você não tem vivido isso, está na hora de você voltar para este lugar e saber quem é o seu Pai, quem cuida de você, quem guarda você, e ter mais relacionamento com Jesus e ser feliz nele, com ele. E todas essas coisas vai ser assim, nada, quando você entender que tudo que nós precisamos está em Cristo. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter esse discernimento de quem é uma boa companhia, de quem é uma má companhia. Nos ajuda, Senhor, a viver hoje sabendo que estamos plantando para a eternidade. E queremos, Senhor, de fato, ter uma eternidade com o Senhor, uma eternidade de paz, uma eternidade de alegria, uma eternidade de bênçãos, uma eternidade onde não haverá dor. Queremos, Pai, ter a eternidade com o Senhor e que possamos ter essa consciência de que a eternidade começa hoje, no nosso relacionamento contigo. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.